Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do artigo 5º. Estamos trabalhando ainda o caput do artigo 5º, aquelas disposições gerais do caput, alguns parágrafos. A gente já viu no bloco passado os direitos e deveres individuais e coletivos explícitos dentro do artigo 5º, fora do artigo 5º, pulverizados na Constituição inteira. Nós já vimos os direitos e deveres individuais implícitos, nós já vimos que isso é reconhecido no parágrafo 2º do artigo 5º, dizendo que as normas, os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime que o Brasil adota, que é o regime democrático, dos princípios que ele adota, e o clássico, um princípio que eu gosto muito de usar nas minhas aulas é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é muito usado nas decisões judiciais, principalmente as decisões do Supremo que envolvem direitos fundamentais, e dos tratados, né, que a República Federativa do Brasil faça parte. Então, esse bloco a gente vai começar falando de tratados, tá bom? Para dar continuidade ao nosso tema. E a gente também falou, no bloco anterior, do parágrafo 1º do artigo 5º, que fala sobre a eficácia, fala sobre a aplicação imediata dos direitos fundamentais, e a gente fez um contraponto com a eficácia, certo? A gente sabe que todas as normas que estabelecem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ok, tem aplicação imediata, mas há normas constitucionais que, por si só, conseguem gerar efeitos jurídicos concretos, que é a norma de eficácia plena. Há normas que, por si só, conseguem gerar efeitos jurídicos concretos, mas podem ser restringidas depois pela norma infraconstitucional, é a norma de eficácia contida ou restringível, mas há normas constitucionais que não conseguem, por si só, gerar efeitos jurídicos concretos, e aí a gente tem a norma de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia limitada é aquela que tem aplicação imediata, porque se ela está declarando direito ou garantia fundamental, ela tem aplicação imediata, mas ela não consegue ter eficácia. Ela tem o direito de ser exercida, nós temos o direito de exercer aquele né, vou ser redundante aqui, direito previsto na Constituição, mas a gente não tem como exercer, porque falta norma regulamentadora. É aí que a norma constitucional sofre do que a gente chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais, e que, quando acontece isso, que é um defeito, né, da nossa estrutura constitucional, os remédios adotados são ou a ADI por omissão, que tem um efeito político de pressionar o legislativo a legislar, ou o mandado de injunção, que é chamado remédio constitucional, que a gente vai estudar num bloquinho aqui para frente, ainda não é agora que eu vou falar do mandado de injunção especificamente para você, mas ele tem como resultado concreto uma sentença que garante o exercício do direito. Foi isso que a gente viu no bloco anterior, e agora a gente vai direto para o nosso slide aqui, ó, para trabalhar, para falar dos tratados internacionais. Olha só. Quanto à posição jurídica, cadê minha canetinha? Está aqui. Qual a posição jurídica dos tratados internacionais em relação à Constituição da República Federativa do Brasil? Quanto à posição jurídica, os tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro, temos 3 situações possíveis, tá? 3 situações, segundo o entendimento do Supremo. Primeira situação, o tratado internacional não dispôs sobre direitos humanos. Após a ratificação ordinária pelo Congresso, terá status de lei ordinária, porque o tratado, para valer aqui dentro, tem que ser ratificado pelo Congresso. Então, o tratado não fala sobre direitos humanos, é um tratado sobre comércio exterior, por exemplo, não fala sobre direitos humanos, depois dele ser ratificado pelo Congresso, ele tem status de lei ordinária. Primeira situação possível é a maioria dos tratados, tá? É a maioria dos tratados, e é o mais comum, sempre foi assim, né? Mas aí depois a gente evoluiu um pouco, e a gente tem a segunda posição. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, agora aqui é sobre direitos humanos, tá? Sobre DH, direitos humanos. Ratificados pelo Congresso Nacional pela via ordinária. Quando a gente diz que ele é ratificado pela via ordinária, é a votação igual das leis ordinárias, certo? Quórum de maioria absoluta, e quórum de instalação e de votação maioria simples. Isso a gente estuda em processo legislativo, tá? Não é aula, não é o assunto dessa aula, mas só para informar para você. Um turno em cada casa, um turno na Câmara, um turno no Senado,
voto de maioria simples com quórum de maioria absoluta, tá? Então, na segunda situação, é tratado sobre direitos humanos, foi aprovado pela via ordinária. Aí vai ter status de norma supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Há autores que defendem que está no mesmo nível da Constituição, mas isso não foi consolidado, tá? A posição mesmo supralegal é supralegal, não é supraconstitucional e nem constitucional, tá? Então, o primeiro é, o tratado não é sobre direitos humanos, ratificado de forma ordinária, tem status de lei ordinária. O segundo, tratado sobre direitos humanos, ratificado pela via ordinária, tem status acima da lei. Então, se é direitos humanos, não é lei ordinária, é acima da lei, supralegal. Agora, o terceiro, que foi introduzido pela emenda constitucional número 45, emenda constitucional número 45, esse 4 aqui ficou feio, 45/2004. Vamos lá. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ratificado pelo Congresso Nacional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, olha, mais um parágrafo do artigo 5º aqui para a gente estudar, e esse artigo 5º, parágrafo 3º, foi introduzido pela emenda 45, ele não existia antes da emenda 45, tá, de 2004, e como é que é a aprovação, a ratificação conforme o artigo 5º, parágrafo 3º? 2 turnos em cada casa, tá aqui, anotadinho entre parênteses, do Congresso Nacional e aprovação por 3/5 dos membros, 3/5 do todo, tá? Em cada turno de votação. Então, são 2 turnos Câmara, 3/5 dos 513 em cada turno, para poder aprovar. 2 turnos no Senado, 3/5 dos 81 senadores em cada turno de votação. Aí ele terá o status de emenda constitucional, sem necessariamente incorporar ao texto constitucional. Não precisa virar uma emenda, ele vai ter status de emenda, ele vai ser um texto com status constitucional, sem precisar entrar no texto da Constituição, tá bom? São essas 3 posições. Vamos lá para uns exemplos. Como exemplo de tratado sobre direitos humanos com status de norma supralegal, temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, São José da Costa Rica, do ano de 1992. Ele é o que proíbe a prisão civil por dívida, ok? Como exemplo de tratado sobre direitos humanos com status de emenda constitucional, temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em 30 de março de 2007, em Nova York, e ratificado em 2008 pelo Decreto Legislativo, certo? 186, tá? Sobre esse tratado, inclusive, eu tenho uma aula na TV Justiça, caso você queira assistir. A TV Justiça tem um programa chamado Saber Direito, e eu trabalhei esse programa, então, na verdade, são 5 aulas, um programa de tira dúvidas dos internautas, né? E algumas perguntas do auditório lá, né? Um auditóriozinho, e uma entrevista. Então, uma das aulas, na verdade, o tema todo do curso foi os direitos fundamentais de acessibilidade das pessoas com deficiência. E tem uma aula que eu falo sobre esse tratado. Se você jogar no YouTube da própria TV Justiça ou o meu canal, você encontra, certo, esse vídeo que está disponível. Joga no Google que aparece, tá? O meu nome e direitos da pessoa com deficiência. Depois desse tratado, a gente teve um outro tratado sobre direitos humanos, eu não coloquei aqui como exemplo, mas é o Tratado de Marrakech, falando sobre os direitos humanos das pessoas cegas, certo? Que eu não incluí aqui porque também é pessoa com deficiência. Então, o primeiro é esse. O primeiro, depois da emenda 45, que criou a possibilidade de um tratado sobre direitos humanos ser ratificado com a mesma votação das emendas e ter status de emenda, esse foi o primeiro, ok? Então, ele é um exemplo muito bom para a gente trabalhar. Mas a tendência é que venham outros, e tem um outro, que é o Tratado de Marrakech, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, na verdade, a pessoa cega, o termo usado no tratado é esse, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar dos destinatários do artigo 5º, tá? O último slide dessa nossa aula
É o caput do artigo 5º que a gente mostra o texto dele e aparece bem os destinatários explícitos. Mas eu te convido, e eu não falei isso no bloco anterior, mas vou falar a partir desse, que quando você estiver assistindo às aulas, tenha uma Constituição aberta, certo? Tem uma aba no seu computador com a Constituição aberta, se você não tiver uma impressa, ou imprima o artigo que a gente está trabalhando, mesmo o artigo 5º que é grande, se você tiver uma impressora, coloca uma fonte pequena, coloca em 2 colunas para economizar papel, e imprima, porque é legal, você anota, né? Vamos lá, não só esse material, porque esse material foi eu que preparei, mas a Constituição seca, é importante que você tenha intimidade com a lei seca também, tá? Vamos lá. Quem são os destinatários do artigo 5º? O texto do artigo 5º, se você tiver com uma Constituição aberta, você vai ler aí, ele diz assim, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A gente vai explorar essa parte ainda num bloco aqui na frente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Aí os termos seguintes são os incisos, mais de 70 incisos do artigo 5º e os seus 4 parágrafos. Mas olha só, quando a gente lê o caput do artigo 5º, a gente diz assim, vou ler de novo. Todos são iguais perante a lei, eu tenho ele de cabeça já, né? Mais de 20 anos trabalhando direito constitucional, não tem como não decorar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, brasileiros, aí não disse quem era, então são os 2 tipos de brasileiros, o nato e o naturalizado, e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, blá, 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 certo? Então eu já posso responder, Karina, com a leitura do artigo 5º, que são destinatários do artigo 5º, brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros, ok? Ok. Esses são os explícitos, ok? Mas aí, onde é que entra a pessoa jurídica? A pessoa jurídica ela não está explícita no caput do artigo 5º, mas eu poderia identificar a pessoa jurídica no corpo do artigo 5º. Quando a gente fala, por exemplo, do direito à imagem, certo? Do direito ao nome, o texto da Constituição fala de imagem. Eu, pessoa física, tenho direito à imagem, mas uma pessoa jurídica, uma empresa, um restaurante, uma igreja, porque igreja é pessoa jurídica, tá? Um restaurante, uma igreja, uma escola, enfim, pessoas jurídicas têm uma imagem a zelar, têm um direito de imagem, certo? Quando você fala, por exemplo, do mandado de segurança, eu estou colocando só alguns exemplos, porque eu poderia passar aqui 3 horas falando de exemplos, tá? Mas vamos, quando a gente fala de mandado de segurança, o mandado de segurança está no artigo 5º, incisos 69 e 70 do artigo 5º, mandado de segurança individual e coletivo, os 2 incisos, tá? Quem pode ajuizar mandado de segurança? Brasileiro, estrangeiro e pessoa jurídica. Quem pode ajuizar mandado de segurança coletivo? Só pessoas jurídicas, representantes lá daqueles grupos. Entidade de classe, organização sindical, tudo pessoa jurídica. Associação legalmente constituída, ou seja, associação sendo pessoa jurídica, legalmente constituída e funcionando há pelo menos 1 ano, partido político com representante no Congresso Nacional. Então, sim, a pessoa jurídica é destinatária do artigo 5º. Então, quem são os destinatários do artigo 5º? Esta listinha aqui, brasileiro nato e naturalizado, estrangeiro e pessoa jurídica. Aí, eu vou voltar para o texto do artigo 5º, do caput, que diz assim, residentes no país. O que significa isso, residentes no país? Não precisa necessariamente morar, mas tem que estar no território brasileiro, porque essa Constituição, a minha Constituição está bem ali, não vou levantar para pegar não, mas a nossa Constituição, ela manda no Brasil, ela não manda fora. Então, por exemplo, um brasileiro nato que está na Dinamarca, ele não está sob a ingerência da Constituição Federal brasileira, ele está sob a ingerência da Constituição da Dinamarca. Se um brasileiro naturalizado está na Noruega, ele está sob as leis norueguesas. Se um estrangeiro tem residência no Brasil, mora aqui, é casado com uma brasileira, tem filho brasileiro, mas é estrangeiro, e está no Paraguai, é alemão no Paraguai, enquanto ele está no Paraguai, ele é protegido e é sujeito às leis e Constituição paraguaias, ok? Pessoa jurídica.
A pessoa jurídica só é obrigada, só tem obrigações e direitos estando aqui. Quem é que está aqui, Karina? Vamos lá, o shopping mais próximo da sua casa, certo? O supermercado, a empresa mais próxima da sua casa é uma pessoa jurídica que está aqui no Brasil, a não ser que você esteja me assistindo do exterior. Aí eu retiro o que eu disse, ok? Mas se você está me assistindo do Brasil, pensa em todas as pessoas jurídicas da sua cidade. Pensa, certo? Todas elas estão no Brasil, certo? Pode não ter a matriz, pode ser uma multinacional que a matriz está lá no Japão, mas não tem a concessionária. Vamos pensar em um carro japonês aí. Sou péssima, tá? Antigamente, quando tinha menos quantidade de carro, de modelo, de tudo, eu até sabia. Agora eu não sei mais, certo? Mas vamos lá, pega um carro japonês aí qualquer, que tem uma concessionária aqui no Brasil, certo? Ah, mas a matriz é lá no Japão, mas não está aqui? A concessionária não vende? Então, ela está aqui no Brasil. Ela tem que ter registros aqui no Brasil para estar aqui. E ainda eu vou colocar outra. Quando você fala pessoa jurídica residente no país, entra também as pessoas jurídicas que você tem acesso virtual, por exemplo, o YouTube. O YouTube não é uma empresa brasileira, mas você acessa do Brasil? Acessa. Então, o YouTube tem direitos e deveres individuais e coletivos, tem que respeitar a nossa Constituição e nossas leis. Tanto, por exemplo, eu não sei se você já enviou vídeo para o YouTube. Quando você envia vídeo para o YouTube, eu faço isso porque eu tenho um canal, não é? Ele pergunta se no vídeo tem material que é proibido para criança. Você tem que indicar lá. E tem umas regras lá, que eu até esqueci o texto todo, mas a primeira vez que eu enviei o primeiro vídeo, eu li. Por quê? Porque a gente tem regras quanto à proteção das crianças e adolescentes no Brasil, tanto na Constituição quanto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Facebook, Instagram, certo? Todos os sites que você acessa do Brasil, certo? Que são empresas estrangeiras, mas que você tem acesso no Brasil, Google, eles obedecem a regras brasileiras, então eles são pessoas jurídicas residentes no país. Se tiver um vídeo meu que eu não queira que seja exposto, que seja, por exemplo, uma invasão da minha privacidade no YouTube, eu posso acionar o YouTube, certo? Para que ele retire o vídeo. A gente tem exemplos e exemplos no Brasil de pessoas famosas e até anônimas que já acionaram essas empresas que têm, entre aspas, residência no Brasil. Por quê? Porque tem um representante aqui. Não precisa ser residir no sentido de morar, mas que haja uma sede, uma sucursal, uma agência, um representante. Seja, às vezes, tem empresas dessas sites, às vezes é uma pessoa, é um escritório na Avenida Paulista que tem um advogado, um administrador, enfim, que é o representante legal da empresa, que tem uma procuração da empresa. Então, quando eu quiser processar o Facebook, eu vou processar o Facebook no Brasil e é aquela pessoa que vai para a audiência, porque é ela que representa o Facebook no Brasil, ok? Entendemos quem são os destinatários do artigo 5º? Esses aqui, tá? Vamos lá, perguntas. Pessoas jurídicas brasileiras possuem direitos individuais a serem observados pelo Estado brasileiro? Sim. Um sim bem bonito. Direito de imagem, direito de igualdade, direito de existência. Eu não vou falar do direito à vida, porque vida tem a palavra vida, ela tem uma semântica, né? Ela tem um sentido biológico, né? Mas eu posso falar de existência. Certo? A legalização da pessoa jurídica, o registro em cartório, tudo isso é, entre aspas, vida da pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem liberdade, os jornais têm liberdade de imprensa, os partidos políticos têm liberdade de expressão política? Tem, não é? Então, a pessoa jurídica tem direito à liberdade. A pessoa jurídica tem direito à segurança pública? Tem. A pessoa jurídica tem direito à igualdade processual, igualdade tributária? Tem. Então, elas são destinatárias do artigo 5º e possuem direitos individuais a serem observados não só pelo Estado, mas pelo restante dos outros indivíduos sociais, né? As outras empresas, as pessoas físicas, ok? Vamos lá. Estrangeiros residentes no país têm garantidos outros direitos além dos previstos no artigo 5º da Constituição, da atual Constituição? Sim. Ok? O estrangeiro, por exemplo, tem direito, preenchidos os requisitos, à naturalização. O estrangeiro tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ele não é igual ao brasileiro nato, nem igual ao brasileiro naturalizado, mas ele tem direito.
Mas fora do artigo 5º, eu posso exemplificar a naturalização. Fora do artigo 5º, se ele for português equiparado, eu posso falar da equiparação para portugueses, que aí não é para todo mundo, é só para os portugueses. Eu posso falar, por exemplo, de direitos sociais. Direitos trabalhistas, um estrangeiro que está aqui, legal, e que está trabalhando. Eu posso falar, por exemplo, sobre direitos previstos... vou colocar aqui, direitos previstos lá na ordem social, direito à previdência, que é um direito social também, né? Direito previsto na ordem econômica, direito à moradia, política urbana, que não deixa de ser um direito social também. Então, o estrangeiro residente no país, ele tem direitos previstos no artigo 5º e tem direitos previstos fora do artigo 5º. Agora, olha só, estrangeiros não residentes no país podem ter algum direito fundamental assegurado pela Constituição brasileira? Somente terão se estiverem sob o poder da CF. Ou seja, para ele alegar, ele tem que estar no território brasileiro, ok? Ou no território continental, ou no território insular, nas ilhas, ou no território diplomático, ele pode estar numa embaixada brasileira, ok? Mas ele não pode alegar a Constituição brasileira num outro país. Mas se ele estiver num outro país e tiver algum direito aqui, um direito do consumidor que ele exerceu aqui, aí sim, ele vem brigar aqui por esse direito do consumidor, certo? Tem algumas ações que você pode até ajuizar de lá de fora, e aí vem por carta rogatória, vem de fora, né? A carta rogatória seria uma comunicação entre um juízo estrangeiro e o juízo brasileiro. Tem umas situações, por exemplo, direito de guarda sobre o filho, a mãe brasileira, direito de visita ou de guarda, a mãe brasileira veio, trouxe filho, aí o cara está acionando de lá, beleza, mas aí vai ter que ser sujeito às leis brasileiras, certo? Ou então ele pode vir aqui e ajuizar a ação, mas ele não pode lá fora, em outro estado estrangeiro, num território que a Constituição não manda, que não tem poder, alegar os direitos previstos na Constituição. É lógico, é bem lógico isso, né? É bem fácil a gente entender. E aí a gente fecha esse bloco é menor, certo? A gente fecha falando que, vendo o texto final, né? Aqui, na verdade, esse é o caput do artigo 5º, tá aqui, mas no final desse nosso bloco eu queria deixar esse caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso eu vou abordar com você num bloco aqui na frente. Aqui a gente fala de igualdade, mas calma lá, que já a gente tem um vídeo novo para a gente trabalhar. Garantindo seus brasileiros, aqui, ó, brasileiro nato e estrangeiro, certo? E aí a gente acrescenta mais a pessoa jurídica. Ok, já sabemos. Residente no país não quer dizer morar, quer dizer estar no território brasileiro. Pode ser... Olha só, o indivíduo estrangeiro, ele pode estar em trânsito, ele pode estar fazendo uma conexão. Aí ele foi preso de maneira injusta. Ele pode ajuizar um habeas corpus, esse estrangeiro, inclusive isso já foi questão de prova, tá? Ele pode ajuizar um habeas corpus? Pode. Se esse estrangeiro não tiver dinheiro, ele pode buscar a defensoria pública? Pode. Ele nem mora no Brasil, ele está em trânsito. Ficou umas 4 horas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e ele foi preso por engano pela Polícia Federal, confundido com um traficante internacional. Ele pode ajuizar um habeas corpus, porque ele é destinatário do artigo 5º, mesmo não morando, mas ele está no território brasileiro, então ele é protegido, ele é sujeito às obrigações, aos deveres, mas também tem direitos. Tá? Residente no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. A gente vai, nos blocos seguintes, trabalhar esses 5 direitos e os direitos decorrentes dele, porque quando eu falo vida, vida aspecto físico, aspecto moral. Liberdade são várias liberdades.
de opinião, de expressão de pensamento, de imprensa, de crença religiosa. Igualdade é a mesma coisa, vamos trabalhar segurança e propriedade, ok? Então, você já pode clicar no próximo vídeo, que a gente tem mais aula, mais assuntos, mais conteúdo de artigo 5º. Clica aí no próximo vídeo.